Corinthians e Flamengo domingo. Nos últimos 2 jogos não teve jeito. O Flamengo não marcou nenhum gol na arena ainda. Mas o Flamengo pode mudar essa história. Você tá brincando? Se você me perguntou, você quer a resposta. Eu sei, mas é que você foi... Não, ele não fez pergunta nenhuma. Eu não fiz fez pergunta. observação. Eu falei, o Flamengo não marcou nenhum gol. Pode mudar essa história E ele tá nesse opinando. final de semana. Ele tá opinando. Porque eu acho que o time do Flamengo tem melhor estrutura, inclusive individual, na qualidade individual dos seus jogadores, do que já teve em outras partidas. Papel ganha jogo? Hã? Papel, Não, ganha. qualidade técnica. Você não vai discutir a qualidade Quem é técnica. melhor time hoje, Flamengo ou Corinthians? Se você emparelhar... Não, isso. Você é jornalista. Você é jornalista. Time por time, no o Corinthians campo, quem é joga melhor, o Flamengo ou o Corinthians? Quem joga melhor é o Corinthians. E quem é o favorito? É o Corinthians. Obrigado. Quem é o Caiu um braço Não, pra falar isso? rapaz, mas eu não acho que o Flamengo vai lá passar vergonha, não. Não, mas ninguém falou Eu acho que tem jogo. Eu acho que tem jogo. São os extremismos. Não, mas quem falou aqui que o Flamengo vai passar vergonha domingo na Arena do A Corinthians? gente só perguntou pra você. Você disse que nenhum gol o Flamengo fez na Arena do Corinthians. É uma informação. É uma informação. Em 2 jogos, o Flamengo Pra não ele é marcou informação. gol. Pra mim, eu tenho que ficar aqui Mas eu não fiz, eu me não virando tô no fio da desdenhando. navalha. É que... Quantos gols o Flamengo marcou enfrentando o Corinthians na Arena? Um Nenhum. pouco pra lá, um pouco pra cá, vai dali, vai dali. Entendeu como é que é? Então, agora você foi engraçado. O Corinthians, pra você, o Corinthians tem um time melhor, pra você, o Corinthians favorito, mas o Flamengo vai ganhar. É. Aí se ganhar o Eu não Corinthians, o que ele falei faz? isso. Aí, se ganhar o Eu Corinthians, o falei que ele isso. faz? Vocês ouviram falar isso? O que ele falou? Falou isso. Você tirou isso aí. É. De onde que você tirou? Você é sensacional, Benjamin. Ué, o Simon tava aí e já deturpou o que o Sormani falou. Tu também deturpou o que o Pascoal falou. Agora, domingo estreia, mas o legal do programa é isso, é deturpar o que as pessoas Ô, falam. Simon, os caras falaram que nem sua mãe gosta de você. Hoje é o fim, Simon. É o fim. Não, falei a mãe do Mar. Falei a mãe do Ar. mas ele é- A mãe tá em casa olhando nós lá. Rodrigo não pega o programa, Cassino, lá. Rodrigo Beijo pra dona Cassino. Cenita. Rodrigo Cassino. Quer que eu faça a defesa da minha mãe? O que que Você tu não tá- quer falar, não fala. Sormani, domingo tem a história do Diego Alves. Eu acho uma grande... vai ser uma das estrelas do jogo. Fala, Cassino. Fala aí do Diego Alves, então. Pronto. Não, ele não fez nem pergunta pra mim. Você não quer responder? Fala aí. Domingo tem a estreia do Diego Alves. Ótimo reforço pro Flamengo. O Flamengo tem debilidade nesse setor, a gente sabe muito bem disso. Muralha e o Thiago é novinho, o Muralha é um goleiro apenas razoável. E agora chega um goleiro de aqui, ó, elite do gol do Flamengo, que todo mundo tá reclamando havia muito tempo. É uma certeza de segurança. É claro, se ele pode frangar domingo, pode, acontece. Até o Gilmar de Santos Neves foi o maior goleiro da história do futebol brasileiro, frangava. Frangou, eu vi. Mas que o gol do Flamengo hoje está mais protegido do que ontem, anteontem, blá, 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 com certeza tá. Ô, meu menino, o Romero joga domingo? Romero ainda é dúvida, Benja, apesar do Carille dizer na última coletiva que ele estaria em campo aí na atividade de hoje, com certeza, e que ele iria para o jogo. Mas o jogador, quando sente um desconforto, você tem que avaliar até a última hora, né, Pascoal? Não dá para prever com antecedência aí que o cara estará em campo, porque muitas vezes você pode quebrar o cara, ou então, até de maneira equivocada, colocar o cara e perder o jogador aí nos primeiros minutos de partida. O Corinthians ele tem 2 desfalques aí que já são consideráveis, né, Pascoal? Que é o caso do Jadson e do Pablo. Esses 2 já é certeza que estão fora. O Romero ainda é uma dúvida. Agora, como é que a torcida do Corinthians vai receber novamente Guerreiro? Porque das outras vezes... Hoje, vaia e... Das outras Normal, vezes né? não foi bem. Normal. A Hoje torcida- é vaia. Eu fiz um live aqui antes de começar o programa no Facebook dos canais Fox Sports e muita gente falando esse negócio de guerreiro mercenário, entendeu? Então eu acho que o Ben já tem razão, vai ser recebido com muita vaia, Ao contrário do Sheik, que toda vez que pisa na arena corintiana, ele é aplaudido, Chicão reverenciado. também. Chicão, quando veio jogar no Flamengo... Então, foi mas, jogar, ô Sormani, legal aí, que você aí aplaudia. tem que criticar também as declarações dos jogadores, porque o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que hoje o futebol é mais profissional do que era antigamente. Antigamente você ainda tinha aquele vínculo, o jogador ficava 10 anos no clube, hoje dificilmente o cara consegue ficar esse período todo. Então, o jogador ele precisa ser inteligente também e evitar de declarar algumas coisas que possam iludir o torcedor. O Guerreiro, quando ele foi lá de maneira espontânea, num jogo em outro clube brasileiro, é uma frase muito forte, cara. É uma frase muito forte. Tá na cara que o torcedor do Corinthians não vai recepcionar o Guerreiro com um buquê de rosas, porque também nem merece. Por mais que ele tenha feito o gol do Mundial, foi um cara importante ali em 2012 na conquista do título. Feito o gol do Mundial, fez os 2 gols. Sim, mas contra o Chelsea, né, Pascoal? Que foi aquele jogo emblemático. Contra o Al-Ahly era obrigação. Mas o Corinthians tem que Al-Ahly. reconhecer, mano, o Corinthians tem que reconhecer que a chegada do Guerreiro ao Corinthians ajudou a internacionalização do clube. Aonde? Porque Imagina. ele jogava na Alemanha. Imagina. Tô errado?
Imagina Jogava que na Alemanha. bobagem, Alemanha. Jogou no Alemanha, jogou no Hamburgo. Quero Guerreiro antes de passar pelo Corinthians, tá de brincadeira. Ninguém conhecia na Imagina. Europa, por exemplo, ninguém conhecia o Corinthians. Quem tá melhor Conheci hoje? A Guerreiro. contratação do Vai Guerreiro. dormir. Besteira. Ô, Cassino, quem tá melhor hoje? Agora você pode participar. Pode participar do programa, não? Ô, Cassino, Tá com calor? quem tá melhor hoje? O Jô ou o Guerreiro? Jô vive um momento espetacular e o pessoal da fisiologia do Corinthians fez um equilíbrio muscular com o Jô, que é um negócio espetacular. Ele tem mais gols de pé direito no campeonato do que de pé esquerdo, coisa que ele nunca tinha conseguido na carreira dele. Tá muito bem realmente o Jô. Cara que eu cansei de criticar na época da Copa do Mundo. Um jogador extraordinário, vive uma fase extraordinária o Jô. Mas é isso aí, futebol é momento, né? Ah, você tá brincando. Futebol é momento, de Nicola Rachel, que Ô, Cássio Gerecinho, o senhor é um brincalhão, porque nesse programa nós temos uma campanha contra o clichê. Eu sou totalmente Aí você contra. vem com pô, Eu futebol é sou contra essa momento. campanha. Porque olha aí, o clichê faz parte do futebol. O cara é clichê, chato, ele abrilhanta o futebol. caras Não me liga ligam. pra eles, Claro não. Agora, que o Simon, não, vou dar o bola Simon. pra ele. Futebol é momento. O Jô teve lá no Internacional, não fez nada. No momento, o Jô é melhor que o Guerreiro, mas o Guerreiro é mais jogador Isso que o não é Jô. só momento, não. Isso é trabalho. É. É treinador e que Não é por se. acaso, Lógico, não né? acontece por acaso. Meu irmão, Claro que não. Você Hoje acha que tudo é por não acaso? mas esse momento. Não, vai mas jogar o bem. momento tem um trabalho. Simon, o Jô Mas tem um motivo. Tá bem. Tem um motivo para ele estar melhor hoje do que Ensina estava no isso, Internacional. ensina A o- estrutura do Corinthians hoje é muito superior à estrutura do Internacional. Tanto é que o Internacional foi para a Série B. Não. E o trabalho Entendeu? específico com o Totalmente, Jô tá sendo totalmente. espetacular. O Mano Internacional e Corinthians se equivalem. em estrutura Não, tô de dizendo que a instrução, estrutura de tudo. corintiana hoje Não é era, muito não melhor era. Olha lá o do que GC. a instrução do que a Não era, estrutura não, do não Internacional. Ô, Simon, olha o GC. Futebol é momento. Inova, acredita, revela e afirma. Carlos Simon. Frase nova essa. Frase nova. Frase Coitado, ele tá sendo massacrado. Primeiro que disseram que a mãe O dele não Guerreiro gosta dele. teria um leque de opções técnicas agora sim. superior ao Jô. É, Só que mas hoje tem o quê? É o mais Jô, jogador um que o leque, Um leque. um leque Não. de opções vai lá. superior ao Ele Jô. perdeu um leque. Só que o Jô hoje vive um É, momento eu melhor. vou- O Jô, ele tem quase o dobro de gols do Guerreiro. O Guerreiro tem 5 gols, o Jô tem 9. O Jô hoje, o momento dele é melhor. Lógico, gente. Não tem comparação. Veja, eu vou perguntar Mais você, o que é um jogador, leque Não, de eu concordo. opções? Eu tô contigo. Que nem o Flavinho faz. O que é isso? O leque de opções. É. Ridículo. Ridículo. Ô, Simon, agora o Corinthians e Flamengo teve aquela polêmica do lance do Ederson, que era o Weber Roberto Lopes, lembra? Teve a lembro. falta. É, que O árbitro, pegou a bola, teremos depois uma pegou, arbitragem tranquila domingo ou não? Olha, o Ricardo Marques Ribeiro, o árbitro que comemorou aí no final do jogo do São Paulo com o Grêmio, que realmente apitou muito bem, é um árbitro gabaritado, um árbitro da FIFA e que já trabalhou em finais de Copa do Brasil, tem experiência suficiente, não é? E ele, como é que eu disse antes, está vivendo um grande momento. Tá? O Ricardo Roberto, o Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Então, Ribeiro. ele que vai apitar o jogo. É, na minha opinião, um dos principais árbitros. Ele, Anderson Daronco e Rafael Klaus. Os três, no momento, estão O menino apitando lá de muito de bem. Goiânia, o Wilton. O Wilton esteve fora do país, voltou agora, Voltou bem. mas no Campeonato Brasileiro, os três que mais têm apitado Palmeiras, jogos Cruzeiro, com também. altíssima dificuldade, clássicos, que é o Rafael Klaus e o Daronco, né, e o Ricardo Marques. Então tem tudo para realizar um grande trabalho. Se bem que o jogo é difícil. E o confronto de 2 goleiros de seleção. Um que já está e um que deve ser convocado para a seleção brasileira. Né? O Diego Alves estreando no time do Flamengo e o Cássio, goleiro do Corinthians, Agora, estarão em campo aí. Eu Ô, acho que é mano, uma outra atração. quem entra pressionado nesse jogo é o Flamengo. A pressão toda é o Flamengo. Ah, eu acho que nos dois, Benja. Eu O acho Corinthians que não entra pressionado. Entra pressionado também. O Corinthians ele mantém uma invencibilidade muito grande no campeonato. O Corinthians ele sabe que ele tem... 31, Na Arena? 31 partidas. Ah, na Arena me No foge, total- mas no no total, total dá 31. 31 Isso. partidas. Mas, querendo ou não, o Corinthians ele tem uma pressão muito grande em cima dele também, Benja, porque ele sabe que ele tem um confronto direto com o Flamengo agora que pode tirar o Flamengo da briga também pelo campeonato. O Corinthians aí, diante de todos os confrontos diretos que ele teve, Mas aí, com mano, todos os times você estão tem que se brigando lá em cima, o contrapor a Corinthians seguinte venceu todos. situação, mano. Desculpa, o time verdade, do Corinthians, o time do Venceu Corinthians todos. talvez não tenha 2 peças da maior importância para o time Mas, do Corinthians. Pascoal, o time do Corinthians é assim muito contra o homogêneo. Fluminense também. O time do Corinthians é Mas muito o Flamengo- homogêneo. a O Corinthians ele não gente- O depende Flamengo é tanto assim diferente. de uma Flamengo peça. o Flamengo, pelo contrário, voltam jogadores expressivos e tem a estreia de um goleiro de seleção. Começa assim, a estreia de um Corinthians goleiro de tem técnico. seleção.
O Flamengo não tem um técnico do nível do técnico do Corinthians. Não tem. E outra, o gramado da Arena Corinthians também, Pascoal, o adversário até conseguir se adaptar, ele demora um certo tempo. O Corinthians já está acostumado a jogar naquele tipo de grama. Então isso favorece O Flamengo também. já jogou 2 vezes lá, sabe o que Xanca Jogou tem que 2 usar? vezes. Pascoal, Ah, o isso Corinthians já- ele joga Xanca toda tem quarta que e domingo. A arena do Atlético, por exemplo, Curitiba, a grama é toda 100% sintética. O Atlético já perdeu para um monte de gente lá. O Grêmio tocou 3 ontem. Então, mas é porque o time do Atlético está desorganizado, ô Sormani. Mas o ano passado, quando o Atlético estava bem montado, quem venceu o Atlético Paranaense? Só o Palmeiras. Dificilmente o alguém problema venceu. Só o problema é o Palmeiras time venceu organizado. 1-0. Mas aí que tá também, o fator gramado, ele pesa e influencia bastante. Tanto que alguns jogadores, quando vão jogar na Arena Corinthians, eles caem bastante. O cara, mesmo Se fazendo usar a aquecimento trava de ali, borracha na arena do mesmo o cara Corinthians, fazendo cai. aquecimento, Pascoal, o cara vai pro campo lá, ele bate uma bola, dá aquele trotezinho e o cara mantém aquela chuteira. Na hora do jogo, A trava para escorrega jogar, igual sabão, a cara. trava no campo do Corinthians é trava mista. Tem que ter as travas, tem que ter uma mistura de trava de alumínio com trava de borracha. Se jogar só na borracha, não para em pé, joga de patins, fica escorregando toda hora. A campanha do Flamengo como visitante não é das melhores, né? O Flamengo só venceu 3 jogos como visitante. Mas quantos jogos ele fez como visitante? Olha, se são 16 jogos, provavelmente ele deve ter feito 8. Eu vou ver. A pressão no Flamengo é diferente do que a pressão no Corinthians. Porque o Flamengo tem um elenco estrelado, tem um treinador que está pressionado e vive pressionado. Então, os jogadores estão se cobrando, a torcida está cobrando, está todo mundo cobrando, só que de uma maneira mais negativa. A pressão para o lado do Corinthians é outra. Por quê? Quando o Corinthians empatou 2 jogos, os caras escutaram um monte de groselha. Falando que o time estava em crise, falaram isso, falaram aquilo, que ia despencar, que o Corinthians não ia mais conseguir vencer, e venceu na última rodada. Então os próprios jogadores do Corinthians se pressionam e vão se pressionar nesse clássico para conseguir um grande resultado. Essa é a minha opinião. Por isso que eu acho, por isso que eu falei Flamengo. que para mim o Flamengo domingo entra muito mais pressionado que o Corinthians. Um empate domingo pro Corinthians, por exemplo, é um O excelente impacto resultado. do jogo de meio de semana da Copa do Brasil para o Flamengo foi muito grande. O impacto para a torcida. Por isso que o do Flamengo entra mais a pressionado. desconfiança do treinador do Flamengo, tudo isso tem que ser levado em consideração. E nesse aspecto o Sormani tem razão. O treinador do Flamengo passa a ser olhado, já era olhado meio aqui, desgueio. Agora então os caras estão olhando mais que desgueio para ele. Por quê? Porque precisa virar. O time do Flamengo precisa começar a dar essa virada nas coisas. O Flamengo está classificado com uma sensação de eliminado. Eu nunca vi isso. Mas estava por causa do técnico. Eu também, na minha opinião, o técnico não representa essa constelação de estrelas que tem o Flamengo. O Flamengo tem um baita de um time, mas não está encaixando. Aí o torcedor tá por aqui já. Se ele perder o jogo domingo... Olha, não sei se a campanha do Flamengo é a terceira melhor campanha fora de casa. Só perdeu um jogo. Em 8 disputados, foram 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 10 gols marcados, 7 gols sofridos, um saldo de 3. O aproveitamento é de 54,1. A do Grêmio é a segunda melhor campanha. E a do Corinthians é disparada, né, meu? 83% de aproveitamento, com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. A campanha do Flamengo não é tão ruim. Ele tem muitos empates fora de casa. Só perdeu uma vez que eu não consigo No lembrar. Esporte, 2-0 na Ilha do Retiro. Isso. Foi a única derrota do Flamengo. Então, esse é o quadro que a gente tem em termos de retrospecto, né? E como mandante, a campanha do Corinthians também, bom, enfim, está invicto lá na Arena Corintiana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como mandante, o Corinthians tem 6 vitórias. Igualzinho. Dentro e Mesma fora, campanha. 6 vitórias e 2 empates. Ou seja, são 12 vitórias no total, 4 empates. Um aproveitamento extraordinário. Gente, é o seguinte, vamos dizer, falar o português claro, o Corinthians é favorito. O Corinthians é favorito. Viu, O Pascoal? Flamengo pode ganhar? Pode. Claro que pode ganhar. Mas se você tiver que apostar em alguém, se eu tivesse aqui uma carteira de loteria esportiva, você tem direito a uma aposta simples. Simples. Você vai apostar em quem? Eu apostaria no Corinthians. Por tudo isso que foi dito. Tá em casa, tem mais time, tem a torcida todinha a favor dele, tem mais técnico. Tem mais Tá tudo, mais o organizado. momento está mais organizado, o momento todinho é do Corinthians, todinho. O Flamengo vai ter que se superar para ganhar esse jogo, vai ter que se superar. Como é que o Flamengo vai jogar? Quem vai ser? O goleiro a gente sabe que é o Diego Alves, e os 2 zagueiros? Márcio Araújo joga, quem vai jogar nas beiradas? Não se sabe, a mesma crítica que a gente faz aqui ao O Everton Ribeiro volta. o Everton Ribeiro, o Giovani volta. Quem vai ser? Giovani, Diego e Everton Ribeiro, Guerreiro na frente, Márcio Araújo e O Arão, Everton é isso? joga, hein?
Hã? Vai tirar o vai Everton? jogar. Então, isso que eu tô perguntando. Quem é que vai jogar? Eu acho que a dúvida tá na zaga e no setor de volante ali. Mas eu acho que aquele trio ali à frente... Vai acho que jogar tá porque mais definido. Araújo e Coediar? Talvez. Provavelmente. O último jogo foi assim. Então, não sei. Ele não sabe. Então vou te dizer o outro clichê aí, ó. Futebol é imprevisível. Ah, vai dormir, sim. Mas o Vamos ouvir o como é Zé. que... Hã? Não, a informação do É zagueiro. previsível. O Flamengo chega lá e ganha. O Corinthians Ó, tá põe aí tentando no GC, viabilizar. segundo o Simon, futebol é previsão. Salve de pau pro Simon. Hoje tá demais. Hoje tá campeão. Dona Celita tá contigo, é isso? Dona Celita, né? Casa, olhando, olha todos. Eu queria perguntar pro Pascoal a respeito do Emerson Santos, aí, o zagueiro do Botafogo, que o Corinthians tem interesse, Pascoal. Olha, Ele não tem 7 jogos, né? Não, ainda não Você fez. falou anteontem aqui que o Corinthians pensa, mas que não ia contratar. Não, mas pode ser que traga só no final do ano. Até agora ninguém entendeu o que você falou. O Corinthians pensa em contratar um zagueiro, Mas não vai contratar. não irá contratar até o Mas final do se ano. ele não vai contratar, por que ele pensa? Porque ele está procurando alguém para entrar. Então ele pra quer contratar. substituir. Não, nesse Se ele momento encontrar, se ele encontrar, ele contrata? não tem. Não, pera um pouquinho. Se ele encontrar... Esse ano não contrata. Só para dizer, o Emerson Santos ele tem contrato até dezembro. E por que ele tá... E ele, Isso que eu não tô entendendo. e ele- O que está acontecendo? Peraí, Ele deixou pera, explicar. Tem vamos contrato organizar o até negócio. dezembro. Vamos organizar. O senhor pode tá, assinar o senhor, um pré com pré- Pera aí. É que o senhor está dando uma frase que nem num hospício os caras estão entendendo. O senhor está falando assim. tanta dificuldade para entender. O senhor falou assim, Corinthians pensa num zagueiro, mas Pensa. não vai contratar. Nesse ano não Aí contrata. o senhor me perguntou, mas vai contratar? Você falou, não. Por que Nesse ele está ano, não. pensando? Porque quer contratar. Nesse ano, porque para a próxima temporada o Corinthians visa um zagueiro. Nessa temporada, não. Eu entendi Só explicar para perfeitamente. você. Eu explico. chegou caso- o baba-ovo do Pascoal. Na caso- cabeça do o caso dirigente, do o termo jogador. é esse, Vai procurar o Leque, monitoramento. O caso do jogador do Botafogo é um caso muito simples. Ele tem o contrato se encerrando em dezembro. O Botafogo fez uma proposta para renovar e ele não aceitou. E ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, porque já chegou Nesse instante. faltando 6 meses para encerrar. O contrato com o Corinthians não existe, não foi feito nenhum tipo de contrato. O que foi feito foi uma aproximação. Pode não ser, pode ser. Se você me perguntar hoje, se você me perguntar, o Corinthians vai contratar... Então espera. Hoje. Não, o modelo Salvador Palaia. Não, porque agora você falou, se alguém me perguntar, então eu te pergunto, hoje, o Corinthians vai contratar um zagueiro? Não. Mas ele pensa hoje em algum zagueiro? Está observando. Olha, aqui eu vou me levantar. Você vai. O troféu Juqueri 2017. Não, troféu Juqueri não. Não. Vai de falar, seu Aqui no Rio, aqui no Rio é Pinel. Aqui é troféu Aqui é Pinel, aqui é Pinel. Troféu Juqueri eu não quero. papo de maluco esse. É. Papo de maluco esse, mano. consegui entender Ô, Benja, a situação é a seguinte, o que o Pascoal disse, ele foi claro que Ele você... tá precisando de deturpou. tradutor. Não, foi o seguinte, Como ele não- disse como não é que o Corinthians claro? ele quer contratar o jogador, mas se não houver a possibilidade de trazê-lo imediatamente, Não tem. a possibilidade pro final do ano, não, mas o Corinthians Não, mas ele se houver a tentando. possibilidade de trazer, ele vai trazer? O Corinthians ele tentou, Pascoal. Não, senhor, não, pera um o Corinthians ele pouquinho. tentou. Qual o jeito Tá, de Pascoal falou que não. Não. Não, a informação que eu tive é que Então, o Corinthians- é conflitante o que você está dizendo com o que o Pascoal Corinthians, fala. ele obteve sim do Botafogo a resposta negativa de imediato, mas o Corinthians ele não desistiu da possibilidade de tentar trazer o jogador ainda Agora pro não, Campeonato mas de Brasileiro. imediato Então, não. pera um pouquinho. Então ele tá indo ao meu Vai favor. trazer no Campeonato Brasileiro? O Corinthians ele quer, só que não houve ainda do Botafogo a liberação, porque ele tem o contrato Tá, com o então, Botafogo. mas se ele liberar, ele traz. Óbvio. Ah, então Ele ao não fez a contrário do que sétima você falou. partida ainda. Não, esse ano não traz. Aí, ó.